Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Quero lhes falar, dizer, fazer pensar sobre algo que me veio à mente, que o Senhor com certeza gostaria que todos entendessem e soubessem com clareza. E o que seria isso? Primeiro, que o Senhor nos fez como adoradores. Adorar significa louvar, cantar, tocar instrumentos. E o valor do instrumento é tão grande, mas tão grande no mundo espiritual, que Deus ensinou a Josué quando estava em batalha para pelejar com as impenetráveis muralhas de Jericó. Vamos ler o texto? Josué 6, versículo 1 em diante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Isso realmente aconteceu. Ao som das trombetas, o muro foi abaixo. No mundo espiritual, nós vemos o exemplo do rei Davi quando ainda não era rei, apenas um menino, um adolescente, um rapazinho, visitando a Saul a pedido deste, porque esse tinha desobedecido a Deus e a presença do Espírito de Deus já não estava em Saul. Mas, ao invés do Espírito de Deus, estavam demônios atormentadores. E para que Saul conseguisse ter paz, ele chamava Davi, e Davi tocava a harpa, e os demônios iam embora. Os instrumentos tocados como louvor a Deus são de tal forma uma chave para abrir o mundo espiritual que toca no invisível e fazem com que as coisas aconteçam do mundo espiritual para o mundo físico. A força de um louvor, a força de um instrumento que tem, orientado pelo Espírito Santo, o toque certo, abre portas. Vocês podem ver que essa questão de mundo espiritual é tão séria que nos lugares que invocam demônios e entidades, a batida dos tambores é ouvida. Então, amado, então, amada, entenda. Nós fomos feitos adoradores. Perdemos, de certa forma, o contato com o mundo espiritual. Não vemos com esses olhos que Deus nos deu, com essa visão que ficou turva, mais o mundo espiritual. Porém, todavia, contudo, quando é ministrado um louvor puro, sem a mistura da participação de outros elementos que não louvam a Deus, que fazem de um louvor um show, ou que é mal ministrado a Deus. Quando há um louvor limpo, bonito,
em que o instrumento nos leva à condição de meditar e de pensar nas coisas de Deus. Abrimos uma porta em nossa mente para receber o que vem de Deus. Da mesma forma que tocamos lá no mundo espiritual e uma porta é aberta para tocarmos nesse outro lado da existência. Entenda, há um mundo espiritual no qual Deus habita e seus anjos e também os demônios, claro que não juntos. E há o mundo físico onde habitamos nós. Somos feito corpo, alma e espírito. Assim, somos parte de Deus no que tange a sermos também espirituais. Precisamos nos sentir mais espirituais e um pouco menos carnais, porque o corpo não traz a satisfação que a alma precisa. Ainda que tenhamos todos os prazeres desse mundo, a alma ainda não se completará, se sentirá vazia. Então, amado, então, amada, tão necessário é que tenhamos comunhão com Deus através de louvor, de adoração puro. O que eu chamo de louvor, de adoração puro? Quando alguém louva, pensando em Deus, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Os instrumentos são tangidos de forma harmoniosa. E se a voz louvando, essa voz também tem que estar afinada. Tem que ser um louvor perfeito. Não adianta tentarmos fazer um louvor se ele é imperfeito. Nós estamos fazendo para Deus. É melhor nem fazer do que fazer um louvor de qualquer forma. O louvor tem que ser de instrumentos que estejam bem afinados e tocados, muito bem tocados, de forma harmoniosa. E se sai louvor da garganta, tem que ser dirigido a Deus, também de forma harmoniosa. Se eu, que sou ser humano, você que é ser humano, não suporta ouvir alguém cantando de forma desafinada, será que Deus vai gostar? As igrejas precisam investir na música, nos maestros, nos professores de canto, porque essa é uma porta que precisa ser aberta principalmente pela igreja, na igreja, no momento do culto. Quando o louvor toca lá em cima, no trono de Deus, a palavra vem de Deus para tocar no homem. Tão importante é o louvor feito de forma agradável aos ouvidos de Deus, que é o investimento maior de uma igreja. Deveria ser com aqueles que são levitas. Porque é para Deus. E se é para Deus, não deve ser show. Não deve ser como alguns fazem. Cantem porque é para Deus. Não tem nada disso. Nada. Quem está louvando para Deus. Não tem que se dirigir a mais ninguém. Já quebrou todo o encantamento que o louvor precisa ter. Porque o louvor tem que ser dirigido a Deus. E se ele é dirigido a Deus, ele não tem que atravessar caminhos paralelos. Ou seja, quem louva não fala nada, não ministra, não se dirige a ninguém. Isso é santo. Quem louva, louva apenas e tão somente a Deus. Que louvor estamos tendo nas igrejas? Quanto está sendo investido nos louvores, nos instrumentos, nos mestres de canto, que ensinam quem tem potencial a usar a voz,
de forma afinada, agradável? Como está sendo ministrado o louvor nas igrejas? Se o louvor não chegar ao trono de Deus, não abrirá porta alguma. E para aquele que vai ministrar a palavra, será muito difícil abrir corações. A palavra ungida só pode vir do trono. A palavra ungida só pode vir através do Espírito Santo. E se nós não tocarmos o trono de Deus, a não ser que Deus tenha um propósito de falar às pessoas, vai ser muito difícil para o pastor conseguir falar com unção para as pessoas. Porque unção é poder de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar aonde o buscam. E se não buscam da forma correta, não acharão o poder de Deus, a unção de Deus, a não ser que o ministrante seja muito ungido e tenha um canal direto com Deus, o que poucos conseguem. Então, amado, amada, o valor do louvor é tremendo, para abrir portas no mundo espiritual e chegar ao trono de Deus. Do outro lado, aqueles ministrantes que buscam a presença de Satanás sabem muito bem tocar os instrumentos para chamá-lo. Não tocam de qualquer jeito, não. Eles tocam de forma coesa, afinada, num batuque cadenciado. E nós, que somos de Deus, temos que tocar muito melhor que eles. Temos que tocar os instrumentos de forma perfeita. Não se deve deixar subir ao púlpito quem não sabe ainda dominar o seu instrumento. E temos que ter cuidado com o que louvamos, com o que cantamos na casa de Deus. E quando cantamos, que seja um louvor afinado, de instrumento bem tocado, que agrade os ouvidos do Senhor. Espero que essa palavra possa ser entendida como um recado de Deus para aqueles que cantam com o coração, às vezes desafinados, que Deus recebe sim, porque eles cantam com sinceridade. Mas Deus está dizendo, façam bem feito. Eu recebo aquilo que fazem de coração, mas os meus ouvidos não se agradam. Façam bem feito. Invistam poderosamente no louvor. E não chame todos a louvarem. Quem louva, louva para Deus. Não tem que chamar mais ninguém para louvar. Abra essa boca, canta comigo, é para Deus. Isso é terrível. Isso não é espiritual, isso é carnal. Fica caladinho aí. Não fala, Deus está aqui, não fala nada. Só louva. Louvor é louvor, ministração é ministração. A ministração fique com o pastor. E o louvor com o levita. Que o levita louve. E pronto. Enquanto o pastor ministra. Cada um no seu lugar, de forma harmoniosa, agradando a Deus, para que Deus se agrade de nós e toque em nós com seu bálsamo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo, que fez algo que eu nunca faria por ele, morrer daquela maneira. Não conseguiria. Perdão, Senhor Jesus. Mas o Senhor fez uma coisa por mim que eu não tenho como pagar. Mas quero te servir com todo o meu ser. Então, Senhor Jesus, obrigado pela morte na cruz e perdão. O amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre, e eternamente, em o nome de Jesus. Amém.